Obrigado, viu, por disponibilizar seu tempo. Sei que tá todo mundo numa correria doida aí, desenvolvendo várias ações nesse período. E eu estou bastante ansioso por esse bate-papo nosso hoje, porque de fato são muitas novidades, né? Muita empresa inovando, muita coisa nova gerando no mercado. Então, pessoal, todos bem-vindos. Acho que todo mundo já conhece a nossa dinâmica. A gente tem aqui embaixo o QA de perguntas e respostas. A nossa ideia hoje é ser um bate-papo mesmo, a gente conversar com vocês, ouvir o que vocês estão fazendo e pensar junto aqui com o Frois em algumas inovações. Mas o tema hoje, né, Frois, é falar um pouco sobre as aberturas que o mercado das grandes empresas abre para as pequenas, né? Tem gente que estava lá embaixo vai para cima, gente que está em cima vai para baixo. E acho que é um tema bem interessante, mas para a gente começar, acredito que tem um pessoal aqui que não te conhece, a Elizabeth mesmo está lá de São Paulo aqui acompanhando a gente. Então, se apresenta para o pessoal, fala um pouquinho do que você faz, da sua experiência, para a gente começar nosso bate-papo. Valeu, obrigado aí, Vini. Obrigado aí pela Moai, aí, pela oportunidade de estar falando aqui. Todo mundo em casa, tranquilos, seguros, né? Enfim, então, eu fiz carreira na área de tecnologia, né? Trabalhei em setor público, trabalhei em empresa americana, chinesa, empresa aqui de Brasília no ramo de tecnologia também, né? E há uns 5 anos comecei a empreender também na área de startups, né? Investindo em startups, essas empresas nascentes que utilizam a tecnologia aí para ganhar mercado, ganhar cliente. Então, de um tempo para cá, me especializei nisso, né? Em fazer investimentos em empresas que estão desafiando grandes empresas, líderes de mercado, né, na conquista aí do cliente, né, dos verdadeiros chefes aí que são os clientes. Então, sou sócio fundador da Cotidiano, que é a aceleradora de startups aí que a gente toca aqui em Brasília, né, atuação nacional, né, a gente já investiu em empresas aí do Brasil todo, investimos até em empresas fora do Brasil, em diversos segmentos, né, de mercado, desde serviço, agronegócio, empresas de, né, fintechs, educação. Então, são diversos setores que a gente investe e o principal objetivo nosso é descobrir bons empreendedores, talentos aí que estão iniciando essa jornada empreendedora, independente do mercado, e sim vinculado a um propósito forte de querer, de fato, entregar valor aí para os seus clientes, para a sociedade. Então, é isso que a gente vem fazendo aí nos últimos 4, 5 anos, né? Descobrindo aí onde estão os bons empreendedores, que não só têm grandes ideias, mas estão colocando essas ideias em prática, né? E estão conseguindo aí, de fato, entregar valor para os seus clientes. Legal, esse é um período que as skills do empresário estão sendo postas à prova, né, André? Então, acho que você que investe em empresário, né, você está vendo muito disso aí, né? Quem está conseguindo se movimentar, inovar, reinventar a roda e, enfim. Então, vamos começar aí o bate-papo, Frois. Fala para a gente qual que está sendo aí a sua visão do mercado, que tipo de oportunidade que você está vendo surgir, que está vendo, né, surgir. Legal, acho que assim, quando a gente está conversando sobre isso, quando a gente fala de crise, oportunidade, muita gente fala, né? Onde tem crise, tem oportunidade, ficou um jargão aí, né? Eu que trabalhei muito tempo com chineses, né? O ideograma lá é o mesmo, né? Crise e oportunidade é o mesmo símbolo. E eu acho que é justamente nessas horas que você vê os líderes se destacando, né? É na crise que você vê, de fato, o líder surgindo, né? O líder surgindo de determinado segmento, porque ele começa a crescer, começa a entregar valor mais do que os seus pares, né? Então, é nessa hora, de fato, que a gente vê os empresários, empreendedores aí que se destacam em observar aí uma nova necessidade do cliente, uma nova necessidade do mercado, não hesitam em mudar o seu negócio, sua linha de negócio, né, para aproveitar uma determinada demanda. Então, a gente tem visto aí empresas se reinventando, mesmo durante a crise, né? Empresa que de repente fazia entrega, né, no ambiente físico e agora está tendo que ir para o digital, todo mundo
se colocando aí no mercado digital, e aí foi nesse contexto que eu falei que meio que botou a barra, nivelou para todo mundo, né? O grande e o pequeno hoje estão no mesmo mercado, nas mesmas condições, né? Então, você vê grandes lojas, né? Grandes redes de loja que agora também estão vendendo pela internet, estão concorrendo com a audiência, da mesma forma que um pequeno e-commerce, né? Tá no mesmo canal de aquisição, na mesma vitrine aí, né? Então, acho que o que eu tenho visto é isso. Acho que a distância entre as empresas, uma grande empresa e uma pequena empresa, nessa crise, ela diminui, porque está todo mundo em casa, da mesma forma, né? E você vê aí todo mundo tendo que se reinventar, todo mundo tendo que se readaptar, e às vezes até para quem é muito grande, tem uma estrutura muito, né, engessada, é difícil de se adaptar rapidamente. Então, eu vejo até que as pequenas empresas têm a oportunidade, né, de agredir o mercado com mais facilidade do que o grande, que está sofrendo lá para se readaptar, realinhar. Estava muito acostumado a um determinado processo e agora está vendo tudo de cabeça para baixo, né? Então, acho que é por aí. Eu vejo... quando a gente fala de startup, quando a gente fala dessas empresas nascentes, né, é um ambiente de extrema incerteza. A gente fala o que era startup? É uma empresa começando com um ambiente de extrema incerteza, né? Então, o risco dela performar, o risco dela ir bem, era um risco muito alto. E agora, com o mundo inteiro em incerteza, né, acho que a percepção de risco diminuiu. Então, por isso que eu falo que o ambiente agora, para quem está começando, para quem está atacando ou expandindo um determinado mercado, na minha visão, é um momento ideal aí para quem está empreendendo. Muito contrário aí do que muita gente acredita. Acho que agora é a hora de pisar no acelerador de fato e aproveitar as ineficiências do mercado, né? A gente viu o quanto essa crise expôs as ineficiências do mercado. O mercado que não consegue tá onde o cliente está, né? O cliente já estava no meio digital há muito tempo, mas as empresas demoraram a se relacionar com esse cliente no meio digital, né? Então, isso expõe uma ineficiência grande, né? Com relação à parte de entrega, né? Logística, como se relacionar com o cliente, tudo isso está mudando, né? Esse contato, a tecnologia, muitas vezes sendo vista como um negócio, isso tira o relacionamento pessoal com o cliente, quando na verdade isso poderia estar facilitando, né? Tá aqui a gente aqui fazendo, né, um bate-papo. Quantas vezes antes da crise a gente fez isso, né? Então, também mudando um pouco essa ideia de que a tecnologia perde essa humanização, né? Eu acho que as empresas estão vendo que não, né? E aí, quando eu falo de uma pequena empresa, por exemplo, que desafiou uma grande empresa lá atrás, vamos pegar o caso do Nubank, né? Nubank, uma empresa pequenininha, desafiou gigantes aí do mercado financeiro, fazendo o quê? Se relacionando bem com o cliente, né? Uma comunicação mais simples, uma abordagem mais sem fricção, usando a tecnologia a favor dessa relação. Então, eu estou vendo oportunidade bastante em quem é, né, pequeno, que fornece para o cliente, está mais próximo do cliente, né? Então, esse movimento do consumir localmente, comprar de empresas que você está próximo, acho que esse é um movimento que já existia e que a crise acelerou também. Então, essa é uma oportunidade bem clara para quem está empreendendo, pela proximidade e o relacionamento com o cliente. Acho que isso seria o principal ponto. É interessante ver esse movimento, porque mesmo na Moai a gente viu aí empresas que não vendiam online mudarem o posicionamento e rapidamente conseguir vender mais de milhares de produtos em 2 semanas. Teve gente até do segmento de atendimento de psicologia, por exemplo, que ficou sem agenda, conseguindo atender tudo no online. E a gente pega, às vezes, uma empresa grande, ela tem uma dificuldade, às vezes, em testar rápido, errar rápido e implementar, né? E a gente vê
pequenas lojas aqui, por exemplo, um outro cliente nosso do Sudoeste que vende roupa, ele testou no primeiro dia o envio de uma linha, deu certo, aí ele já aprimorou outra questão, deu certo. Dá 3 semanas ele já está pagando o custo fixo dele de novo e girando o negócio. E às vezes você pega uma grande empresa, ela está lá ainda tentando chegar à ação estratégica nova dela na ponta e tem uma dificuldade ali de se movimentar, né? Eu Então, acho que o lance da grande empresa, ela está buscando eficiência, né? Ela vai buscando eficiência. Ela está ali fazendo um negócio há muito tempo e ela está melhorando um pouquinho de cada vez naquele negócio que já faz há muito tempo, né? Quando você está começando, é muito mais do que buscar eficiência, você está buscando gerar valor, criar algum valor, né? Então, a gente acredita muito nesse modelo de trabalhar mais oportunidade do que, de fato, trabalhar a eficiência. E uma pequena empresa, como você falou, ela tem essa agilidade, né, de testar novas oportunidades o tempo todo, até parceria, né? Eu acho que é uma coisa também que a crise está trazendo, assim, e a própria Moai aí traz esse ambiente de empresas que aparentemente não tem nada a ver se juntando para oferecer um serviço em conjunto, né? Aproveitando lista de clientes, né? Então, um vendendo para a base do outro. Eu acho que isso também é um movimento que acelerou com a crise, né? E que a gente vê com bons olhos aí de novo. Empresas menores têm mais facilidade de estabelecer esses modelos de negócio, né? De parceria, venda cruzada. Então, acho que isso também é uma coisa que a gente tem visto. legal. Então, pessoal, a gente tem aqui quase 30 empresários ouvindo. Queria ouvir de vocês. Escreve aí no chat o que vocês fizeram de diferente aí nessa crise que gerou algum tipo de resultado para a empresa de vocês, dentro desse movimento. Ah, eu comecei a vender online e não vendia, eu melhorei a aproximação do meu cliente, eu estou mais interagindo mais, comecei a ser mais ativo na rede. Coloca alguns exemplos aí para a gente no chat, para a gente conversando sobre isso. Enquanto isso, vamos responder aqui a pergunta do JP, que perguntou como que o mercado de Venture Capital está lendo a crise. Se existe preocupação em relação ao volume de recursos disponíveis em rodada de investimento, ou travou esse recurso, não travou? Como é que está aí a resposta nesse mercado? Cara, assim, a gente, no primeiro momento, o mercado ficou, deu pause, vamos colocar assim, né? Parou aí com novas negociações, né? Exercitou o que já vinha sendo negociado e os fundos passaram a olhar para as empresas do seu próprio portfólio para defender o portfólio com relação à necessidade de capital, necessidade de caixa, né? Então, no primeiro momento teve um olhar mais atento aí às empresas do portfólio, né, de cada um dos fundos, e depois aí acho que com um mês aí já de entendimento você vê todo mundo voltando a enxergar a crise como um acelerador da transformação digital mesmo, né? Então todas as empresas nascentes aí que vêm com base tecnológica estão conseguindo despertar a atenção dos fundos, principalmente aquelas que estão surfando bem na crise, né? Então você vê empresas voltadas à saúde, né? A crise especificamente, telemedicina, aos próprios estabelecimento de atendimento, acho que trabalho remoto, né? Então toda essa parte de comunicação, tecnologia, isso quem não foi afetado diretamente pelo lockdown está conseguindo avançar nos deals de venture, né? Mas como eu falei, eu acho que no mercado de venture capital não tem momento mais propício para tecnologia do que o que a gente está vivendo agora, né? Todo mundo está tendo que fazer a sua transformação digital, colocar sua presença digital a forceps, né? Então acho que isso de uma certa maneira acelera aí os negócios da indústria de venture capital. Então os grandes fundos falaram no início com atenção e depois já voltaram às atividades normais aí. Estou vendo com bons olhos aí o que está acontecendo. Legal. E o que você tem visto na prática, assim, que os pequenos empresários estão surfando na onda, que eles têm conseguido fazer e têm gerado resultado para os negócios?
Cara, acho que assim, né, chovendo molhado, mas a parte de venda online, cara, por incrível que pareça, muita gente não fazia, né? Muita gente não tinha essa preocupação de ter presença digital. Então, acho que quem quem está aproveitando bem essa presença, está conseguindo ter esse contato, esse relacionamento, usando o meio digital com seus clientes, tá indo bem. Eu acho que quando a gente fala do ramo de alimentação, ou, né, que a gente vê bastante aqui na rede, né, foi muito atingido aí pela crise, mas que, pô, quem entrega, né, quem está conseguindo manter um relacionamento próximo com o cliente, acho que está indo bem. Quem viu na crise uma oportunidade de vender educação, né, a gente também sempre teve em mente aí que todas as empresas, elas de uma hora ou outra vão ser de tecnologia, vão ser de educação, né? Então, porque esse processo de venda, ele não é mais, né, de convencimento pelo convencimento do produto, tal, é de fato você educar o comprador, né? Então, acho que as empresas que estão também educando seus clientes no momento da crise vão criar uma relação mais duradoura e vão reagir mais rápido aí quando voltar a demanda, voltar ao consumo. Legal. Eu acho que tem muita empresa também conhecendo novos mercados e novos produtos, nova forma de resolver o problema do cliente dela, né? Então, às vezes, você vendia só a alimentação, agora você está educando o seu cliente e ensinando ele a como preparar a comida. Antes você vendia só roupa, agora você está ensinando ele a enxugar o armário e a fazer um personal branding. Antes você vendia só chocolate, agora você está dando dicas e vendendo algum tipo de serviço, ajudando o cara a fazer um chocolate com o filho dele, já que ele está em casa. E aí você começa a perceber um novo pipeline de produtos que você não imaginava que era possível, só que na verdade está dentro do propósito ali da sua empresa, né? E aí nesse momento está vendo muita empresa surfar. Por exemplo, a gente tinha um cliente que cresceu mais de 100% porque ele tinha uma plataforma que facilitava a venda online. A gente tinha um outro que era só focado em delivery e a venda dele não estava tão legal. E aí ele já tinha um relacionamento bom com alguns clientes e potencializou as vendas dele, porque é comida vegana congelada, e ele conseguiu mais acesso e mais vendas dentro da base de clientes que ele já tinha. Então, acho muito legal que você realmente amplia, né? O Caio aqui da Encrateia, por exemplo, está dizendo, ele trabalha com vendas neurológicas, especialistas em PNL, mas vendas é um dos fortes deles. E ele falou, a gente adaptou a nossa metodologia de treinamento, que até então era presencial, e a gente está fazendo agora em company, treinamento em company de vendas online. E os feedbacks que ele está tendo são excelentes. Vai dentro do que você falou, né? Não é possível fazer esse trabalho online que não conecta tanto. E, na verdade, a gente vê que tem a entrega de valor. Eu acredito até que na Moai, né, a gente sempre fazia evento sempre presencial. Eu imagino que pós-crise vai ter muita gente falando assim, Vini, vamos fazer essa palestra online, pô. A gente não precisa sair de casa, a gente tem o conteúdo, a gente consegue conversar da mesma forma. O Ulisses aqui também está compartilhando que ele tinha um contrato para o curso em uma grande corporação que a princípio tinha sido suspenso. Depois ele propôs ali um modelo online com acompanhamento individual online também e conseguiu aumentar o número de licenças. Então, para ele está ótimo esse novo modelo. Muito legal. Eu acho que é isso que a gente comentou, né? Das empresas utilizarem o expertise dela, o que eles têm, o que sabe fazer muito bem e vender esse conhecimento, né? Compartilhar esse conhecimento. Antes que era um negócio que era segredo da empresa, né? Agora você vê como uma oportunidade de gerar valor também, compartilhando esse conhecimento, né? Então, acho que a crise também trouxe isso para a gente. Todo mundo está compartilhando o que sabe fazer bem, as experiências, o que sabe fazer mal também, troca. Então, acho que o compartilhamento tem sido né, a quantidade de lives, a quantidade de encontro, a quantidade de trocas que está acontecendo durante a crise aí mostra essa tendência que é o que eu falei. Não vai mudar depois que abrir o mercado. A gente já mudou, né? Então, esse padrão também de como a gente está percebendo o consumo de conteúdo também é uma coisa que as empresas podem aproveitar aí para
para criar outros negócios, né? Então, alguém que possa fazer uma curadoria de tudo quanto é conteúdo com relação à roupa, toda alimentação. Então, teve tanta explosão de conteúdo que também vai vir, né, alguém, né, gerenciando esse conteúdo também. Então, é um movimento cíclico, né? Não é a primeira crise, talvez a primeira como essa, mas não é a primeira crise que a gente passa, né? E aí que você vê outras empresas surgindo, consolidando o que muita gente está fazendo, né? Então, também Legal. vejo assim. A gente tem mais uma pergunta, mas queria incentivar, pessoal, tragam desafios das empresas de vocês. Estou com algum desafio para inovar, não estou conseguindo criar alguma nova frente, traz algum desafio para a gente discutir em cima deles aqui, aproveitem esse momento. Pode mandar aqui no chat ou no QA que a gente vai respondendo para vocês, beleza? O Ramires mandou uma aqui para a gente que é o seguinte: eu sou uma pequena empresa no segmento de TI B2B. O Ramires tem até especialização em gamificação. E, tradicionalmente, sempre atendi empresas grandes por meio de parceria com outras empresas que possuem uma estrutura maior ainda do que a minha. Agora, a demanda está aumentando e estou tendo que contratar rapidamente para conseguir atender e tentando manter o foco no perfil de empresas que mapeamos como maior potencial. As parcerias têm sido o nosso maior diferencial. Ou seja, né, ele teve um incremento, um aumento de demanda trabalhando com equipes remotas e parcerias mesmo diante a crise ali. Show de bola. Deixa eu ver aqui. O Ulisses, por fim, conseguir escalar. Show. E eu vejo também que é um momento, né, que ainda falando sobre a diferença das grandes para as pequenas, as pessoas, quando chegam num cenário desse de crise, o relacionamento importa muito, né? E aí esse movimento do apoio pequeno te dá uma oportunidade, às vezes única no mercado, de competir com as grandes que não conectam tanto. A gente falou isso com o Gil sobre a era pós-normal, de que é uma era de conexão, né? De que às vezes o André ali falando sobre a marca de roupa dele, que é regional, fabricado em Brasília, que está gerando emprego em Brasília, às vezes está conectando muito mais do que a Calvin Klein, que está lá no shopping com o modelo dela gigantesco, megalomaníaco. Então, a forma como a gente está comunicando e conseguindo se conectar com o nosso cliente está gerando uma oportunidade muito legal e acho que isso é bem, bem valioso para os empresários hoje, de como que eu faço para me conectar mais com o meu cliente, né? Eu acho que nesse sentido que eu vejo a maior ineficiência, né? Quando a gente fala de pequenas versus grandes empresas, as pequenas vão explorar ineficiências dos grandes, né? Assim que ela vai ter alguma chance nessa disputa aí pela atenção do cliente. E acho que o principal ponto de ineficiência hoje das grandes empresas é no relacionamento com o cliente, né? Então, esse relacionamento ele acaba sendo distante, né? Não cria esse vínculo, como você falou. Então, as pequenas empresas que, de fato, têm uma base de clientes, e muito mais do que clientes, fãs, de fato, né? Aquele que realmente está ali porque acredita na tua empresa, acredita no propósito que você está entregando, eu acho que isso que traz resiliência para enfrentar momentos como esse que a gente está passando, né? Então, assim, aquele pequeno empresário, aquela pequena empresa que sabe de, né, core salteado, nome e sobrenome de todos os clientes, as preferências, quando que o cara compra, né, o que ele está passando, como é que ele está enfrentando a crise hoje, certamente ele vai ter maior facilidade de superar o que está acontecendo do que uma empresa que só está transacionando, só está vendendo sem se preocupar de fato com o valor entregue. Então, acho que a principal dica aí, mensagem, e o que a gente tem observado, as empresas que estão indo bem são aquelas que, de fato, têm uma conexão próxima com seus clientes, sabem como que eles estão, sabem qual é a demanda. Então, acho que essa é a principal mensagem aí. Quem não tem hoje uma base bem enriquecida de dados dos seus clientes, acho que esse é o momento de construir e reforçar esse ponto. E perguntar, né? Se não tem, vai lá agora e pergunta para o seu cliente, como é que tá, o que você está precisando. Eu vi até o Luciano Lunks aí, tem uma academia em Brasília, Bliss,
E ontem a gente recebeu um material rico de um outro cliente que tem uma agência falando sobre academia. Todo mundo chegou e olhou para o mercado de academia e falou assim, bom, agora eu não posso abrir, acabou o meu negócio. E a gente descobriu que, na verdade, a academia não é um ambiente físico cheio de ferro e um local onde a pessoa vai para treinar, mas que o empresário, na verdade, tem uma proposta de qualidade de vida, um compromisso com aquela pessoa, com aquele cliente de oferecer saúde, uma forma dele manter o exercício dele. E aí abrem novas possibilidades. Não, peraí, eu não sou espaço físico com um monte de ferro. Eu estou aqui para gerar um valor para você. E agora só o seu problema mudou e eu vou pensar uma forma em continuar atendendo a sua demanda dentro do novo cenário. E é muito isso, né? Quase todos os negócios a gente dá esse step back e pensar, não, peraí, não é que eu preciso que a pessoa venha até a minha empresa. Como que eu posso resolver o seu problema de uma forma diferente agora? E aí o Tarso traz uma demanda aqui para a gente, que temos negócios com modelos muito tradicionais, distribuição de comida, bebida para restaurantes, para fábricas, e estamos focados na reinvenção e abrir novos canais de venda digital. Qual a visão sobre as prioridades dessa transformação digital? Alguma dica do que buscar para esse processo em termos de conhecimento ou case? Então, acho que negócios tradicionais aí, né, de modelo físico bem constituído aí, restaurante, fábrica e tal. Eu acho que quando a gente fala de transformação digital, não é só o relacionamento com o cliente, né? Mas também nos processos internos, né? Você, de fato, ter um processo aí, por exemplo, fábrica, automação, entender como que você coleta dados desse processo de fabricação, né? No ponto de vista de distribuição, comida, venda, como é que você se integra à cadeia logística dos seus parceiros, né? Em termos de integração de sistemas, pedidos, como é que essa relação acontece sem ser tão manual assim, né? Então, eu falo muito que às vezes a transformação digital também é no ponto de vista de eficiência, né? Mas acho que o principal ponto aí que eu vejo é na questão do modelo de negócio. Eu acho que esse modelo de negócio de uma compra, né, e a compra seguinte, você não ter essa previsibilidade, não conseguir estimar quando que esse cliente volta, é ruim para o cliente, é ruim para a empresa, né? Então, muito se fala de vamos criar um modelo de venda recorrente e tal. Eu acho que esse é o caminho, né, que as empresas tradicionais precisam encontrar de fato, né? Então, quando eu falo aí de por que não fazer por assinatura, né, modelo de assinatura, assim, mas restaurante por assinatura, tem case de lâmina de barbear por assinatura há 4 anos atrás, né? Você receber em casa algo que você já consome de forma contínua, né? Por que não você oferecer, né, alimentação aí, tanto, né, almoço, janta, enfim, café da manhã, né, no modelo de assinatura também, né, onde você não precisa ter todas as refeições, mas marcar até tantas refeições. Então, assim, acho que em 98, aí, quando a gente começou a estudar um pouco mais esses modelos de negócio, já se falava disso. Free, o futuro dos preços, né? Então, o que você pode oferecer gratuitamente para o seu cliente e com isso criar um vínculo de valor que você capture em uma transação subsequente, né? Depois disso, né? Então, por exemplo, como a gente acabou de falar aqui, por que não trazer aí a dinâmica das pessoas receberem os ingredientes em casa e ela mesma preparar, né, a comida, né, preparar uma receita que você, um chefe do seu restaurante está fazendo, enfim, eu acho que quem for ousado o suficiente para fazer diferente do que o mercado faz, vai sair na frente, né? Então, eu falo que a dica vem de se você continuar fazendo a mesma coisa que todo mundo está fazendo, né, a resposta a gente já sabe. Então, acho que eu desafiaria aí o mercado com um modelo totalmente diferente, né, de
de entrega, onde você vai ensinar aí num Zoom compartilhado a receita, enfim. Eu tentaria algo nesse sentido para restaurantes, clube de... Né, você viu aí o boom do clube de vinho, boom de clube de um monte de coisa, por que não, né, trabalhar aí algum prato, algum carro-chefe que seja aí ó concurso aí no teu restaurante, que você pudesse também estar apresentando ele para todo mundo, né? Um único prato, um modelo simplificado. Então, acho que é por aí, né? Então, acho que a transformação digital é presença digital, né? Venda online, cara, todo mundo tem que ter, né? O cliente está no mundo digital, então se você não está, você está perdendo cliente, né? Mas eu acho que com relação aos modelos de negócio, aí o famoso receita recorrente, clube de assinatura, eu acho que todo mundo que está no mercado tradicional tem que, no mínimo, testar. Testa com um Legal. produto só, né? Testa com um tipo de prato só, né? Vê quais são os clientes que comem sempre, isso é um bom exercício, né? Dentro da tua base, qual o cliente que se alimenta 10 vezes disso? Né? Por que não entregar para ele 10 vezes num modelo diferente? Então, vai trazer reflexões aí. Eu acho que muitas vezes a gente não faz porque desconhece as preferências do cliente. Uhum. Exatamente. Eu estava fazendo uma reflexão esses dias. Eu fui ali na farmácia, aí eu olhei o comercial, o comércio, assim, 100% parado, nenhuma pessoa. E aí eu parei para pensar assim, cara, como o mundo gira em torno de consumo, né? Imagina quantas milhares de pessoas estão dentro de casa agora, agoniadas e sem ter o que fazer, com medo, com receio e quais novas demandas isso surgem, né? E eu comecei a pensar em qual problema que meu cliente está passando. Eu já pensei de cara assim, bom, um dos maiores problemas que deve estar tendo hoje em dia é tédio e relacionamento entre família. O que eu vou fazer com meus filhos? O que eu vou fazer agora? Já zerei Netflix, já zerei o Prime. E então eu comecei a fazer um exercício de entrar na cabeça do meu cliente, seja ele B2B ou B2C, e pensar o que de fato ele está vivendo, que é algo que já se fala há muito tempo no design de serviço. Mas vamos pegar, por exemplo, a Cris aqui, ó, da Iolo. Ela tem um coworking, né? Imagina o que esse cliente dela está passando agora. Ah, eu estou trabalhando dentro de casa. Beleza. Eu tenho minha equipe toda remota. Ah, minha equipe remota, será que está me dando demanda agora de como que eu vou organizar esse trabalho remoto? Será que essa pessoa está precisando de um advogado para estruturar esses contratos que viraram remotos agora? Será que eu estou precisando de um webinário ensinando essa pessoa a fazer o webinário? Qual que é a diferença entre Zoom e Microsoft Teams? Será que uma parceria agora com a Zoom ou com a Microsoft para oferecer algum serviço faz sentido? Ou como é que fica aí a galera do Pilates? Esse pessoal está trabalhando aonde? Tá a cadeira dele de casa, será que é uma cadeira confortável? Então, assim, você precisa começar a entrar na cabeça do cliente, né? O Tarso até falou aqui do B2B. Pô, como que o meu cliente de restaurante está tomando decisão de compra dos produtos? Qual que é a frequência? Como que ele olha o catálogo? Como que ele faz essa projeção? Então, são perguntas que a gente começa a fazer e elas vão abrindo a nossa cabeça em como que a gente vai oferecer o serviço e o produto de uma forma diferente. E aí entram grandes novas oportunidades para a gente, né? Para oferecer produtos e serviços complementares e usar de parcerias. Eu acho que essa é a hora mais importante para você ter um networking bem estabelecido, porque é um momento que você vai se somar com outras empresas para gerar um valor ou um produto diferente, com uma entrega diferente, e aí o networking vem em peso, né? Então, eventualmente eu entrego roupa, pô, mas tem um cara aqui que entrega, sei lá, como é que é o nome da cookies? Será que eu não consigo fazer uma parceria, aproveitar que eu vou entregar a roupa e eu faço um upsell e o cara compra roupa com cookie? E aí eu começo a gerar uma linha ali, ó, você comprando acima de R$ 200 de roupa, você vai conseguir também um açaí de fulano de tal. E então você começa a costurar uma série de propostas de valor diferente, né? Que alimenta toda a cadeia. Então, Eu acho que o ponto aí é qual a necessidade do cliente. Fala-se muito disso, né? Mas eu vejo, às vezes, esse exercício de compartilhar o cliente
que é a grande discussão, né? Pô, quais são os clientes que eu tenho, quais os clientes que você tem, e vamos entender a necessidade deles juntos para a gente achar um novo negócio, né? Então, acho que a parceria também não é só cada um olhar o seu, mas é olhar, revisitar aquele cliente que é comum para achar um novo negócio, né? Então, acho que uma nova oportunidade, né? Legal. Então, acho que isso também, quando a gente fala de parcerias de fato, elas nascem do zero, né? Com o entendimento das duas partes daquele cliente, né? Não necessariamente é uma coisa que eu tenho que você tem, mas pode ser uma coisa que a gente venha criar nova, justamente pelo entendimento que a gente traz desse cliente. Então, acho que uma outra sugestão muito válida durante a crise é, pô, compartilha a lista de clientes, né? Compartilha a sua lista de clientes com outros empresários e fala assim, cara, enfim, você vende para esses caras aqui também, o que a gente pode vender junto? Pô, não vendo para esse, não vendo para outro. Pô, eu posso, né? A gente cruzar esses entendimentos da necessidade, eu acho que está aí a beleza de criar novas oportunidades, né? Então, acho Legal. que vem muito daí. Muito bom. A Suelen também está perguntando aqui para a gente. Ela é da Somebody Love. Bem-vinda, viu, Suelen? Bruno acabou de entrar num conselho estratégico nosso também. Serão super bem recebidos na Moai. E a Somebody Love é uma marca de camisetas bem icônica aqui em Brasília, né? Acho que você conhece. Desde antes da crise, eles sempre venderam no e-commerce, mas eles tinham bastante contato físico também com os clientes, que trazia uma boa parte das vendas. E agora, o físico realmente baixou e elevou o virtual. Mas a pergunta dela é assim, o que eu espero do pós-crise? Cara, eu vejo um cenário muito, assim, de verdade, muito positivo, né? Eu acho que a crise trouxe para a gente reflexões profundas aí com relação ao que é essencial, né? O que eu valorizo como importante na minha vida, né? Então, acho que vai estar trazendo, né, na verdade, uma reflexão profunda aí de todo mundo, de uma nova percepção de valor. Então, se você, né, e como a Somebody Love também acompanha aí, tem uma rede de fãs mais do que clientes, né? Então, acho que pós-crise é uma empresa mais forte ainda, né? Que sai na frente porque já utilizava desse caminho do e-commerce, né? Como canal de aquisição e mais uma vez, eu acho que essa relação do físico e do digital, ela vai ser cada vez mais integrada, né? Você dificilmente vai desassociar uma coisa ou outra. Na verdade, você tem que estar onde o cliente está. Se o cliente está passando lá na loja do aeroporto, lá no aeroporto, você está próximo dele. Se o cliente está no Instagram e viu um influenciador que ele gosta com a camisa, você está ali perto. Então, você tem que estar onde o cliente está, né? Então, se é físico, se é digital, o cliente está em tudo quanto é lugar. Então, acho que o que eu espero é que mais consciência das empresas com essa visão mais integrada, né, de onde acontece essa interação com o cliente e como ela acontece. Eu acredito também que não vai voltar mais atrás. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa chamada Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, uma empresa nacional que tem salas de teleconferência de ponta no Brasil inteiro. E eu sempre trabalhei com videoconferência e eu não vejo problema nenhum nisso. Quando eu abri a Moai, 4 anos e meio atrás, várias reuniões eu queria fazer no online e as pessoas não tinham muita abertura para isso. Então, a gente estava até falando semana passada que, às vezes você tomar um cafezinho com um cliente, você perde 3 horas do dia. É 1 hora de trânsito, às vezes, para ir, mais o café, volta até você focar de novo. 3 é muito, mas 2 horas aí. E às vezes você mata essa call em 20 minutinhos. Então, o que eu quero dizer com isso? A forma como as pessoas se comportam mudou. Todo mundo viu que o digital é possível. A gente vê criança estudando agora com escola online, mercado de educação, reunião, um monte de coisa mudou. O que isso vai exigir? Primeiramente, que as empresas estabeleçam suas estratégias digitais. Segundo, vai vencer quem tiver maturidade de gestão digital aumentada. Significa o quê? Quem não tinha base de clientes está sofrendo. Quem já tinha um CRMzinho, quem já tinha um profile ali de e-mail marketing, um relacionamento digital, está surfando uma onda melhor.
Então, depois, os seus clientes vão estar mais preparados para ações digitais e as empresas vão estar mais maduras no digital. Então, muitas abriram um canal de relacionamento via WhatsApp, muitas começaram a trabalhar com inbound marketing agora, com qualificação de lead, com a criação de um funil de vendas digital, com um funil de atendimento digital. Então, o pós-crise, a gente ganha uma abertura no perfil do consumidor, que estão mais abertos agora para trabalhar no online, e a gente vem também com empresas mais maduras em suas estratégias digitais. Então, exige que agora a gente já crie, inove em nossos processos, em nossos canais de atendimento, para que a gente consiga manter o que você fala aí, o atendimento físico ser equiparado em termos de experiência para o cliente, tanto no físico quanto no online. Então, como que eu crio um relacionamento e um atendimento uau na minha ferramenta digital e criar essa minha infraestrutura, né? O mercado chamava esse atendimento, e de novo, antes da crise já existiam grandes projetos disso nas grandes empresas, né? O famoso Omnichannel, né? Você integrar todos os canais de atendimento com uma única experiência. Não é quando você liga, o cara pergunta teu CPF, aí você transfere, o cara vai te perguntar teu CPF de novo e nunca sabe quem é você, não sabe tuas preferências. Então, assim, como que você se relaciona com o seu cliente, né? Legal. A gente teve aquele boom, né? Não sei se todo mundo lembra das latinhas de Coca-Cola com o nome da pessoa, né? Personalização, né? Chegar nessa ponta e entregar esse grau de personificação, né? Eu acho que a gente vai viver esse mundo aí agora mais presente. Então, quando você vê muita gente fazendo entrega e mandando o cartãozinho, né, escrito à mão, né, pô, obrigado por consumir do meu restaurante e tal, prazer. Então, você vê esse relacionamento humanizado, como dar escala a esse relacionamento. Então, acho que vem muito do uso efetivo da tecnologia para estabelecer uma relação de confiança, né, sem perder essa humanização aí no contato, né, sem parecer aquele robô, aquela URA, diz que um para falar com fulano, diz que dois para falar com Beltrano. Como é que você pode suavizar mais esse contato? Acho que é por aí. Excelente. E o Matheus vem com uma pergunta bem legal aqui para a gente, que é sobre o mercado de turismo, que é disparado um dos mercados mais impactados pela crise. Ele pergunta ali quais caminhos que essas empresas devem seguir nesse cenário pós-crise e agora. O que você enxerga aí, André, para a galera que trabalha com turismo? Porque o turismo não é só a viagem, né? Ele alimenta toda uma cadeia de produtos e serviços que vem de mala de viagem, que é um dos produtos que está sendo menos consumido, a hotel, enfim. Cara, acho que vai ser restabelecido quando voltar o lockdown, né, natural, aí que todo mundo está vendo. As pessoas não vão deixar de querer viajar, conhecer em loco, ter experiência, né, imersiva lá presente. Mas eu acho que, como todos os outros segmentos, precisa trazer uma experiência que consiga enfrentar momentos como esse. Então, por exemplo, né, eu vi aqui, né, um monte de museu, né, fazendo tour online, né, coisa que já estava disponível há muito tempo e ninguém fazia. Né? Então, assim, pô, como é que eu posso aproveitar dessa plataforma e tentar, né, trazer tecnologia para a experiência? Então, realidade virtual, realidade aumentada, são coisas que eram colocadas aí para daqui a 5, 6 anos e que, de alguma forma, estão acelerando também. Né? Então, vão ter outras experiências de turismo que eu acho que as empresas ainda não estão atentas e que já tem bastante gente se posicionando. Então, eu tenho uma empresa ligada a turismo. Né? Toda vez eu fazia uma viagem para, né, um grupo de viagens lá para a Europa, por exemplo. O que eu posso estar fazendo para esquentar esse lead, essas pessoas agora, né, até que elas possam viajar? Será que eu poderia estar trazendo uma experiência dessa para eles? Poderia estar trazendo conteúdo? Poderia estar apresentando aí um roteiro, uma experiência, conectando com alguém local, né? Explicando o que está acontecendo naquele lugar. Então, assim, eu acho que, de novo, a gente precisa se reinventar. Não dá mais para fazer a mesma coisa, né, e esperar resultados diferentes. Né? Então,
uma empresa de turismo, se ela ficar na mesma de cotar o pacote, ser apenas um intermediário de cotação, vai estar muito em risco aí o negócio, né? E a crise vai acelerar essa ineficiência, vai acentuar aí essa falta de entrega de valor muitas vezes vista no segmento, né? No setor. Sim. E eu não sou nenhum futurista, né? Mas minha mera opinião é que vai haver um boom muito grande em turismo local, em galera querendo ir aqui mesmo dentro do Brasil com medo de viagem internacional, ou mesmo vai que ele viaja e dá um novo pico lá e ele fica preso no país, como aconteceu. Então, acho que vai haver um incremento disso. Eu acho que as pessoas vão querer estar mais informadas sobre políticas ali de higienização do local onde ela está indo. Eu acho que dá para você começar a pensar em personalizar melhor a viagem dessa pessoa, então ser mais do que uma cotação, mas do tipo ter um material prévio, mostra um digital lá do pessoal lá da pousada que ela está indo, apresentando qual que é o quarto que ela vai ficar, para criar todo um cenário de como que isso vai ser. Então, assim, vai ter que pensar fora da caixa mesmo, não é mais... Eu vejo que a gente conversou ano passado com uma empresa também dentro do conselho da Moai, que ela me falou assim, Vini, as agências, a minha agência, por exemplo, é voltada para a experiência do cliente e não em preço. E a Booking, a Airbnb impactou bastante o meu negócio, mas depois eu me reinventei e eu foquei em cliente que quer realmente uma experiência na viagem dele. Então ele estava surfando numa onda legal. E acho que agora vai voltar a ser isso. As pessoas querem mais informação, mais experiência e talvez, enfim. Mas um gancho legal aí. Você já viu o seguinte, já foi um segmento que já foi atacado por essa disrupção, né? Decolar, Booking, Airbnb, já atacou muito a eficiência desse segmento, né? Então é um segmento que já sofreu uma primeira onda de disrupção. Eu acho que o que vem agora é uma segunda onda, que é justamente de você trazer uma experiência mais rica no consumo do de fato você receber informações sobre o local, ter uma experiência de realidade virtual, realidade aumentada antes da viagem. São coisas que estavam muito lá na frente que agora já vão começar a aparecer, né? Então, assim, acho que já era um segmento que ele já tinha sido atacado, vamos colocar assim. A mesma coisa dos bancos, por exemplo, que já viam, né, a crise, imagine se fosse a primeira vez que a gente estivesse falando que não precisa ir na agência, se tudo tinha que ser feito na agência. Vamos pegar o caso, se os bancos não tivessem sido atacados antes pelas empresas nascentes, se eles tivessem só no meio físico, imagine o caos que seria agora, né? Você só conseguir fazer transação bancária na agência. Igual o Detran, né? O Detran é uma instituição que tá com seus processos bem desatualizados. Tinha gente que tinha que ir até o Detran lá na cidade do automóvel para pegar literalmente uma folha impressa. E aí todo o serviço dele travou agora. Muito provavelmente vai sinalizar assim, bom, cara, a gente não pode mais ficar fazendo as pessoas virem aqui o tempo todo. Primeiro que pode ter um novo pico, não faz sentido, não é eficiente. Então vai mudar muita coisa. O Diego aqui fez uma pergunta interessante, ainda mais para você, Frois, que é investidor e analisa muito o perfil de empresário, que é assim, quais são as skills que serão mais necessárias nesse pós-crise? Partindo do ponto de vista que devido à pandemia deve surgir novos negócios, montar novas equipes e tudo mais. Cara, acho que o principal hoje para a gente, o principal skill de fato do empreendedor, cara, eu diria que é a vontade de resolver aquele determinado problema que ele encontrou, né? Acho que é muito mais ligado a propósito do que skills, né? Então, o primeiro ponto é se ele de fato tem um propósito forte. Quando não tem propósito forte, qualquer crise, qualquer coisa, tira o cara do caminho, né? Ele não vai estar motivado a fazer isso. Então, a primeira coisa que a gente olha é se ou faz ele ficar correndo atrás de dinheiro e não de resolver um problema, né? Porque se o meu propósito é resolver esse problema desse tipo de perfil de pessoa, eu começo a pensar em formas diferentes de resolver aquele problema. Agora, se é dinheiro,
aí eu já começo a olhar para outra coisa que vem. Aí vai ser seduzido por outras oportunidades, né? Então, assim, acho que propósito é o primeiro ponto que a gente olha. Eu acho que, assim, olhando em termos de skills, né? Eu acho que a gente falou aqui, trabalhar remoto, né? Trabalhar com metodologias ágeis, entender esse jeito de testar, medir, né? Revisitar esse resultado, começar de novo. Então, assim, essa metodologia, esse entendimento de como construir valor, né? Então, é um requisito aí, para mim, fundamental, tanto para quem está empreendendo, quanto quem está no intraempreendedorismo, né? Dentro das empresas. Então, esse sentimento de dono também, né? De fato, enxergar o fim a fim, enxergar qual o valor que está sendo entregue para o cliente e qual o valor que ele percebe, né? Então, a capacidade de se conectar de fato com os clientes, né? Com os colaboradores, com os sócios, com os parceiros, enfim. Então, uma habilidade aí de conexão mesmo, empatia, se colocar no lugar do outro, acho que isso seria o principal hoje medida que a gente vê. E, claro, né? Entender os benefícios que a tecnologia traz aí para o nosso dia a dia, né? A gente está vendo aí quem sabe lidar com tecnologia, o quanto anda mais rápido, o quanto consegue entregar mais valor para a ponta do que quem se colocou né, contra isso aí. Show de bola. Estamos quase chegando ao fim aqui, gente. Vamos encerrar às 5 horas. O Ramires tinha feito uma pergunta, eu tirei sem querer, mas a pergunta dele era o seguinte, Frois, quanto a esse mercado de capital, tem espaço para pequenas empresas, prestadoras de serviço B2B, com histórico e potencial de crescimento, captar capital para expansão, sem ser empréstimo, mas como venture capital mesmo nesse cenário, ou você acha que isso vai dar uma travada? Cara, o que eu acho que eu falei para o JP, eu acho que os fundos de venture capital eles estão abertos a oportunidades, né? A gente, de novo, no primeiro momento gerou aquela incerteza e agora você já vê a turma negociando, indo atrás de oportunidades, né? Nós mesmos estamos com o 8º programa de aceleração aberto, né? Tem uma empresa de tecnologia que está captando, que vai receber o investimento agora. Então, assim, tem oportunidade sim. Acho que o principal ponto é o que você entrega de diferencial competitivo, né? Qual é o seu valor único para despertar o interesse de um fundo de investimento. Acho que entender a lógica da indústria de venture capital que investe querendo um retorno do aumento dessa empresa, um aumento de participação. Então, é entender o quanto você está nessa trilha. Eu acho muito interessante como que o empreendedorismo, de modo geral, ele sai do simples para o complexo e ele volta, né? Porque, assim, no momento de crise, o que mais esbarra? Tanto quando eu vou pegar capital ou quando eu tenho um problema complexo na minha frente eu preciso resolver. Ele volta para o seu propósito, que é visão, missão, valores, por que eu existo, qual que é o problema que eu resolvo. É o básico. E aí, muitos empresários sempre olharam isso como, cara, mas isso aí é um pedaço de papel que fica lá na minha porta. Mas é quem tem isso muito forte que consegue pensar e inovar em formas diferentes de resolver um problema, né? Então, você parte desse início, mas é ele que te amarra e que é o grande centro condutor da inovação, em como que você vai se comportar, em como que o investidor vai te ver, em como que o cliente vai te ver, inclusive agora, que é um momento de você se conectar com o cliente. Então, aquela empresa que não tem um propósito claro, que não tem uma entrega de valor clara do porquê que ela existe ali, porquê que ela está com o cliente, ela tem muito mais dificuldade de se conectar com o cliente dela, né, nesse momento. E acho que é isso, esse é o tema do nosso papo, né? Tipo, qual a diferença da grande para o pequeno? É essa conexão, né? É o quanto você está próximo do seu cliente, o quanto o seu cliente enxerga o seu brilho no olho quando está vendendo e fornecendo para ele, né? Eu acho que é isso que vai ser cada vez mais valorizado por todo mundo, pelo cliente, pelo colaborador, pelo sócio, pelo investidor, né? Então, essa consciência do que é valor de verdade, eu acho que isso vai estar cada vez mais presente aí quando você avalia uma empresa, quando você, né, avalia uma oportunidade. É o intangível, né? Muito se falou nessa crise e a gente também da necessidade de caixa. Então, acho que até outra pergunta aqui está relacionada a isso,
né, da questão dos cupons e tal. Sim. Assim, todo mundo, de uma certa forma, vai sofrer e está sofrendo com a falta de caixa, né? Mas quando você tem uma entrega de valor consistente, você consegue capturar caixa, né, em troca desse valor futuro que você está entregando, né? Então, acho que quem está fazendo o trabalho, dever de casa direitinho, com o cliente satisfeito, com realmente uma entrega de valor né, consistente, não vai ter problema em crise. Acho que esse é o ponto. Quer que eu responda essa da Natália? Sim. Quer falar aí? Não, acho que é isso mesmo. Eu acho válido essa questão dos cupons. Eu acho que quanto mais conectado você está com o seu cliente, mais você consegue fazer esse tipo de venda de pessoal, estamos passando por um cenário, você sempre foi cliente meu, compra aqui que eu te entrego mais tarde, me ajuda nesse momento que eu te ajudo depois. Então, assim, vai muito desse relacionamento. Eu não acho que é uma estratégia a longo prazo, é algo que a gente está fazendo agora para segurar a conta. Então, é isso, funciona por um determinado, é uma estratégia de emergência, né? E não uma estratégia que... Eu já vejo essa estratégia do cupom como uma... Eu não vejo só de curto prazo, só na crise, eu vejo ela como uma estratégia de funding normal, de captação, né? Isso não é novo, né? Não tem Eu nada acho que novo. até o Rodrigo Barreto, lá da WineCo, ele abriu o WineCo com essa proposta. Se você comprasse o vinho no dia, que tem lá na quinta-feira música ao vivo, você pagava X. Só que se você comprasse antecipado, você não pagava o curver e tinha um desconto no vinho. Então ele tinha previsibilidade de cliente no dia e fazia um caixa anterior, né? O que eu vejo assim, não uma estratégia nova. Na verdade, isso acontecia com o peixe urbano, né? Uhum. Então, é um pouco disso. É uma antecipação de crédito, né? Igual cartão de crédito. Você está antecipando o crédito. Eu vi alguém que está colocando no chat aqui que é perigoso, e de fato você precisa ter uma gestão, né, de venda, caixa, bem consistente para não cair numa armadilha daqui a pouco ter, né, um monte de cupom para entregar e não ter receita de fato. Então, assim, mas isso mostra o quanto você tem proximidade ou tem uma base de clientes que é fiel e que, pô, no momento que você está precisando, você, né, de uma forma transparente, né, vulnerável, radical com seus clientes, você está pedindo, ó, estou com dificuldade, queria antecipar isso, é mais barato, né, muitas vezes mais barato do que você buscar um empréstimo com uma instituição financeira. E uma outra coisa que a gente tem, eu tenho particularmente me envolvido bastante nessa dinâmica dos cupons né, e tentar resolver o problema de caixa do pequeno empresário no curto prazo, é que os bancos, o sistema de empréstimo dos bancos ele é ineficiente, né? O governo soltou um monte de linha de crédito, mas o pequeno empresário não consegue acessar essas linhas. Por quê? Porque pede sempre as mesmas coisas, né? Burocracia de garantia, né? Histórico de venda. São coisas que os bancos utilizam para reduzir risco, né? E ainda cobram uma taxa ainda muito alta. Então, acho que, de novo, é uma estratégia para você financiar a sua operação direto com quem é o seu principal parceiro. Não é o banco, é o seu cliente, né? Então, isso eu acho que, de verdade, acho que é uma estratégia que ela deveria ser mais usada se você tivesse uma relação ainda mais transparente com os seus clientes, né? Quem aqui abre margem de produto? Então, eu acredito muito que, no futuro, né, você vai estar abrindo a margem de ganho para o seu cliente. Estou ganhando tanto. Né? E aí, com base nisso, você está falando, agora eu estou abrindo mão disso se você me pagar antes. Né? Então, eu acho que tem espaço, sim, para esse financiamento direto. Eu ainda acho como muito ineficiente captação de capital de giro para a empresa, ainda é ineficiente. Tem muito espaço para as empresas oferecerem isso. E tem recurso disponível. Né? Tem muito empresário hoje com capital para emprestar,
que não empresta pela burocracia, né? Então, acho que isso está acontecendo e, enfim, a gente também está trabalhando nisso em empréstimos peer-to-peer, né? Sem burocracia, para liberar o capital de giro. O cupom ele tem um problema ainda, né? Como a máquina de venda da empresa ela não está funcionando, você também não consegue vender cupom, né? Então, você... É verdade. Bom, chegamos ao fim aqui do nosso tempo, Frois. Queria agradecer sua participação e a gente sempre tem o hábito de terminar com uma dica final sua e uma indicação de um livro que você leu e que fez a diferença aí na sua vida para o pessoal. Cara, eu acho que a dica que eu dou e que eu tenho procurado fazer aqui é me manter tranquilo com relação à crise, né, e em meio ao caos e às incertezas aí do mercado, né? Eu acho que muitas vezes a gente acaba reagindo rápido, né, sem ter todo o entendimento das consequências e o que está acontecendo. Então, eu procurei esperar um pouco as coisas, né, estarem mais claras e as pessoas irem se adaptando ao que está acontecendo. Então, acho que a principal dica é, né, mantenham a tranquilidade. Eu acho que cenário de incerteza de consumo vai voltar ao consumo, mas acho que as nossas relações e a forma como a gente faz negócio mudaram completamente. Então, aproveite para refletir sobre isso. E a dica de livro é um livro que deu origem ao nosso fundo de investimento, chama Novas Regras na Nova Economia, né, do Kevin Kelly. Esse cara escreveu esse livro em 98. Né? Ele diz as 10 regras da nova economia. Então, eu acho que fez com que a gente tivesse uma cabeça aí bem mais aberta para enxergar as oportunidades que lá atrás ele já estava enxergando, né? Então, acho que ainda hoje acho que a gente não enxerga tudo, então vale a pena a gente tá observando aí 20 anos depois o que o cara escreveu, né? Então, acho que é Muito bom. legal. André, muito obrigado pela participação. Foi muito bom o bate-papo aqui hoje. Acho que o pessoal gostou bastante também. Gente, foi um prazer ter vocês aqui. Quarta-feira agora é o nosso próximo evento. Quarta-feira às 4 horas, Moai Connect, lançando algumas novidades também da Moai, novas formas de evento, novas formas de gerir esse espaço que a gente criou e alguns produtos e serviços novos aí para todos os associados já da Moai. Foi um prazer ter vocês aqui. Acompanhe as novidades nas nossas redes sociais. André, mais uma vez, muito obrigado, viu? Valeu, gente. Estou à disposição de todos vocês. Até mais. Valeu, Vini. Obrigadão. Falou. Abraço aí, turma. Tchau, tchau.